Muito bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Inglib e hoje nós vamos conversar um pouco sobre este livro aqui de Thomas Mann, A Morte em Veneza. Que livro é esse, gente? Pra gente se ambientar um pouco mais, Mann é um romancista do século XIX e acabou falecendo no século XX, precisamente em 1955 foi o seu falecimento. É considerado um dos maiores romancistas do século XX. É filho de um comerciante com uma brasileira que há muitas controvérsias, assim como todas as famílias que existem, né? Teve muitas picuinhas, muitas dificuldades com a sua família, inclusive com seu irmão mais velho também. Acabou fazendo outros tipos de obras, como os Buddenbrook, o que também remete, de certa maneira, àquilo que ocorria com a família dele. Bem, pelo menos é o que muitos críticos literários comentam sobre a obra. Inclusive, um dos que comentam sobre isso também é Moni Nasser. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem também, caso for do interesse de cada um de vocês. Bem, eu tive que fazer essa leitura, assim, por 2 vezes. Não que ela tenha alguma dificuldade de compreensão, pelo menos ao meu ver, eu não tive nenhuma dificuldade de compreensão a respeito dessa obra. Talvez no início, assim, eu acho que até no segundo capítulo a gente ainda possa ter, assim, dificuldade de acompanhamento. Mas a leitura é bem fluida, ao meu ver, e é bem gostosa de se ler. Eu tive que ler 2 vezes, porque há muitas coisas enriquecedoras dentro deste livro que eu queria, né? Eu gostaria muito de aprender melhor para passar aqui para vocês. Bom, a história começa com von Aschenbach, né, o Gustav von Aschenbach, que está cansado da sua vidinha medíocre, rotineira. Ele tem por volta de 50 anos de idade, é totalmente metódico, né, disciplinado com as suas obras. Ele também trabalha arduamente, sempre muito regrado, né, tem as suas regras diárias e gosta dessa vida assim. Até que um dia ele passa por um bloqueio criativo e uma crise totalmente existencial, que, ao meu ver, eu acho que é até bem comum e normal até aí. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passa por essas situações também, de achar, nossa, o que faremos agora, não é mesmo? Bem, aí com tudo isso, cansado e exausto, ele decide dar um bom passeio ao redor da sua cidade. E lá ele se depara com um cemitério. Dentro desse cemitério acontece realmente dele ver um homem totalmente estranho, com chapéu, com uma bengala. E não sabia muito bem se ele estava entrando ou saindo de uma capela, um tipo de uma capela dentro do cemitério. O que, para mim, dentro do cemitério é surgir do nada uma pessoa, eu já me assustaria também, né? O que poderia aparentar o coveiro, talvez. Em posição da escadaria, ele vê 2 animais aparentemente apocalípticos, o que pode nos sugerir ou dar prenúncio de morte. Até aí, eu acho que assim, aqui no YouTube, tem muitas pessoas falando a mesma coisa a respeito do livro. Até porque não vai mudar a história, né? O enredo é esse e vai ser tudo igual. A questão é, o que eu acho de tudo isso aqui? A minha percepção desse homem acaba que ele sente um tipo de nostalgia da sua juventude, daquilo que passou, daquilo que possivelmente gostaria de que tivesse sido. E do nada a pessoa quer o quê? Viajar. Quem não quer? Eu também gostaria do nada, assim. Eu acredito que cada um já teve esse momento, assim, de parar e falar, não, vou viajar, quero sair agora. E, lógico, né, sem dinheiro não dá, né. Mas, assim, até aí, normal, né, você sentia a necessidade de viajar, ir para algum lugar, mas o ímpeto que ele teve foi muito forte. Ele gostaria de fazer aquilo de qualquer maneira, assim, uma coisa assim, vamos viajar para esquecer os problemas, desanuviar e ficar tudo bem. Veja bem, a pessoa ela não tem o costume de viajar, de ir para os lugares e do nada acontece isso. É totalmente esquisito isso acontecer, né? Assim, com uma pessoa que é regrada e gosta
daquilo que é metódico e rígido, de repente, vamos mudar de ares e vamos mudar a vida de cabeça para baixo. Realmente, estava alucinando, estava muito louco esse cara. Tudo isso vamos ver aqui na página 13. Olha esse tipo de visão que o cara tinha. Luxuantes fetos se elevavam aqui e acolá, cabeludos troncos de palmeiras, brotando de solos cobertos de uma vegetação farta, túmida, esdrúxulante e florida, vi árvores excêntricas disformes a estenderem suas raízes através do ar em direção ao chão, ou águas estagnadas nas quais se espalhava o verdor sombrio. E aí até que o ponto que ele chega e vê o quê? Ele vê olhos de um tigre, né, agachado, e sentia como se o coração palpitava de pavor e misterioso desejo. O cara começou a alucinar muito louco. Então, o que a gente percebe? Assim, no decorrer da história, eu observei que a própria narrativa, ela te coloca de uma forma para que você também tenha as mesmas ideias alucinantes do protagonista. Ou seja, olha, entenda, veja bem. Porque assim, nos momentos que a gente quer desanuviar, quer ficar tranquilo, a gente começa a imaginar coisas que realmente nos remetem àquilo que possamos ficar tranquilos, relaxados. E é isso mais ou menos que acontece aqui. Só que assim, o que dá a entender é que ele encontrou, parece que esse homem que ele encontrou, ele vai vê-lo de outras formas aqui nessa história. Mas ele vai estar sempre presente. É como se ele fosse levado por essa alucinação doida e essa vontade impetuosa, apaixonante, que o leva de imediato a fazer aquilo que ele tanto quer, a ceder ao desejo que ele tanto tem. Dentro disso tudo, a gente imagina, o negócio tá feio, né? A gente já teve uma visão do demo, praticamente, porque ao meu ver é isso. A gente já teve a visão demoníaca. Eu já tô tendo alucinação. Pernas pra que te quero, porque eu não vou ficar nessa situação aqui, não. Pois bem, essa vontade insana que ele tem é como se fosse um recalque, né? Algo recalcado e que não tivesse oportunidade de ocorrer anteriormente, aquela vontade louca, e agora ele quer pôr tudo pra fora. De alguma forma, querendo ou não, tudo aquilo que é do nosso inconsciente, ele vai se manifestar de alguma forma. Seja dos nossos hábitos, atos falhos, a forma como os xistes, né, como falamos, aquilo que dizemos, de alguma forma isso vai ser colocado para fora. A paixão desenfreada, em busca do desejo desenfreado que nós temos e coibimos durante toda a nossa vida, é como se de repente aquele vulcão entrasse em erupção e ele tivesse que conceber aquilo, ele tivesse que realmente deixar se manifestar para sua própria satisfação. Bom, então vamos fazer a viagem. Decidiu fazer essa viagem, ele vai primeiramente para uma ilha na qual ele encontra pessoas que ele não aprecia, não é do seu bom grado, não é do seu clã e não se acha aquelas pessoas bonitas o suficiente para ele, o que de certa maneira, né, a gente já percebe aí o quanto ele aparentemente não se mistura, não gosta, não aprecia. Daí decide ir para onde, né? Para Veneza, vamos embora, vamos para Veneza. O que não é a primeira vez, porque eu percebi, não é a primeira vez que ele vai a Veneza. Na primeira vez, a gente já sabe mais ou menos a história, ele ficou doente. Bom, vamos continuar aqui, porque eu tive que parar o vídeo, porque eu tenho um cachorro. Lá em Veneza, aliás, em sentido a Veneza, encontra com umas pessoas dentro de um barco, jovens, e um velho na qual ele está totalmente mascarado, ou seja, ele está maquiado e tentando adentrar de alguma forma juntamente com aquela juventude. Só que assim, esse homem é muito esquisito, porque assim, da mesma forma como fora o outro, esse também é. Então assim, este homem ele está tentando aparentar uma juventude na qual ele não é dele. E é tão esdrúxula esse tipo de maquiagem que ele está utilizando, que aí o próprio Ashimba, ele fala assim, mas será que as pessoas não percebem, esses jovens não estão percebendo, que esse homem ele está tentando se passar
por jovem e estar no meio deles, mas parece que ninguém se incomoda com isso, né? Apenas Ashima se incomoda. E pra ele, assim, meu, que negócio esquisito é esse? No decorrer da própria história, a gente percebe que ele também vai se colocar nesse meio aí. Então, parece tudo um prenúncio do que vai acontecer futuramente com ele. Nessa história acontece muita coisa esquisita, né? Mas é verdade, porque realmente você vai lendo e fala, meu, que bagulho louco é esse aqui? O que é que de fato está acontecendo com esse cara? E ele não tá percebendo que tudo que está acontecendo ao seu redor, ele está fazendo com que ele faça aquilo que realmente ele quer e que o tanto deseja. Mesmo em alguns momentos você percebe na narrativa que o autor, ele tenta demonstrar para você que ele tem um momento de razão. Ele sai daquela alucinação que ele tava e de repente, assim, todas as vezes que ele tenta ter uma razão e ele fala, não, eu acho melhor não fazer isso ou mudar o meu pensamento, acontece que parece que o próprio Demon, capiroto, aparece pra ele e demonstra pra ele assim, olha, não, mas tudo fosse melhorar, tudo ia ficar muito bem. Tanto que você percebe assim, ele pega um vaporeto, né, pra sentido chegar no local onde ele quer, no hotel. Daí, um gondoleiro pega ele entra nesse local, ele começa a perceber que esse gondoleiro tá levando ele, assim, à torta direito do jeito que quer. Não se preocupe. De alguma forma você vai chegar lá. E aí ele questiona esse cara e fala, meu, tá tudo errado isso aqui. Todas as vezes, quando ele questiona a realidade que ele tá, parece que algo acontece para que ele não a questione mais. Ou seja, satisfaz aquilo tanto que ele quer, para que ele ache que aquilo tá tudo normal. Tá tudo benéfico. O diabo utiliza disso para que você continue fazendo aquilo que ele quer. Aí você não se percebe na situação, porque de fato você não vai questionar, porque de alguma forma tá parecendo tudo normal. E ao mesmo tempo não, porque tá esquisito. Aí você tem aquela dubiedade, aquela luta interna, que você não sabe o que é direito, mas tá indo, deixa a vida me levar. Esse cara não entra numa situação de compreensão do que está acontecendo com ele. Ele não consegue sair desse enredado, ele está enredado pela sua vontade, pelos seus desejos. Ele não mais vai questionar nenhuma situação. Quando ele chega no local, vê um cara, porque ele vai entrar num tipo de comércio, ele vai ter que trocar o dinheiro para entregar para esse gondoleiro. E o que acontece? O gondoleiro de repente sumiu. Não se sabe de onde surgiu também, tipo assim. Aí o cara que tava lá do lado fala assim, olha, esse gondoleiro não faz parte da gente. Aí você fala assim, mas como assim? Parece um cara do nada. Fora que, anteriormente, esse gondoleiro, ele começa a resmungar, fala um monte de coisa consigo mesmo. É como se estivesse conversando consigo. E aí ele percebe isso. Cargas d'água vai passando. Depois do questionamento de Ashima, o gondoleiro fala que ele vai pagar de alguma forma. E aqui tá a parte mais emblemática do local, emblemática assim da história, na qual a gente já sabe que ele vai chegar lá, vai ter toda aquela cortesia aparente. Veneza, né, o local de Veneza é muito bonito, porém parece que tá acontecendo alguma coisa ali que não cheira bem, literalmente. Está nebuloso de alguma forma, o local tá cheirando mal, já era pra estar suspeitando de alguma coisa, né? Daí encontra com o belíssimo Tadzio, e aí essa parte começa a filosofar, falar de Fedro. Ele comenta sobre a beleza deste menino, endeusa o menino até o último. Ele persegue esse garoto do início ao fim, mas ao mesmo tempo ele acha que esse garoto ele é doente, porque ele percebe que nos seus dentes há um certo amarelamento, né, aparentando para ele como uma doença. O que ele, de certa maneira, acha bom. Ele acha bom porque, assim, a sua beleza ela vai continuar intacta, sem que o tempo a deteriore, ou seja, aquela visão de formosura vai permanecer e ninguém mais vai, nem o próprio tempo conseguirá abatê-lo. Como a gente já sabe o que ocorre, a cidade está podre, apesar de muito bela, está podre, demonstra o quão conturbado a sua vida está, a parte alucinante que ele não sabe mais
o que é verdadeiro, o que não é, o que é razão, o que não é. Ele se entrega ao seu desejo, à sua paixão, esquecendo-se de tudo mais que é necessário, até mesmo do seu trabalho. Porque até ali ele era uma pessoa muito bem assídua, depois daquilo nunca mais. Um fim bem trágico de um personagem que sucumbiu à sua própria vontade. Thomas Mann, ele me cativou por essa forma que ele escreveu. Tudo que eu falei aqui ainda não foi o suficiente para apreender tudo que essa história tem aqui. Indico sim que todos possam ler, que realmente goste dessa leitura. E de todos que eu li aqui, ainda de clássicos, acabou tornando-se o meu favorito. Desde já agradeço por terem assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo e até mais.